Boa tarde, Santa Catarina, boa tarde aos amigos e às pessoas que nos assistem aqui na TVC Panorama, TV Cultura para o estado de Santa Catarina. Estava acompanhando aí o Muito Mais com a Fabismânia. De fato, é uma dica muito interessante para você agora, nessas festas, na noite natalina. Dá para fazer algumas tábuas de frios. Além de serem lindas, elas também são deliciosas. Essas dicas são importantes, principalmente agora, nesse momento que antecede as festas natalinas. Eu te convido nesse momento a conhecer o que é notícia no TVC News desta terça-feira. Balneário Camboriú está com as matrículas abertas para o período integral. Escolas de Camboriú promovem concurso de bolacha e decoração de Natal. Balneário Camboriú realiza a Semana da Consciência Negra. Camboriú destaca avanços na proteção das crianças e adolescentes no Dia do Conselho Tutelar. Você acompanha ainda a previsão do tempo. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora no TVC News. Bom, no início da edição desta terça-feira, 18 de novembro de 2025, a nossa saudação aos conselheiros tutelares, porque hoje no calendário diz que é o dia do conselheiro tutelar. Eles que fazem um trabalho magnífico, um trabalho esplendoroso, que precisa ter sensibilidade, mas ao mesmo tempo exercer a autoridade. Todos os olhos dos catarinenses estão voltados para Brasília. E é lá em Brasília que nós vamos agora com o deputado federal Ismael dos Santos. Deputado Ismael dos Santos, bom dia. Bom dia, Saúl. Bom dia aos nossos telespectadores. Uma pequena correção, hoje de fato de Blumenau. Está em Blumenau? Que está ocorrendo a COP30 e aí o presidente Hugo Mota liberou os deputados para estar nas suas bases, então eu estou atendendo no gabinete regional. Já atendemos mais de 10 vereadores aqui hoje e a sessão começa daqui a pouco, será pelo Infoleg, né? O sistema de votação remota da Câmara Federal. Mas hoje entra em votação um tema muito importante, que é efetivamente a PEC da segurança. Na verdade, são duas propostas, não é, Saúl? A PEC da segurança, que é a PEC número 18, e também o parecer que eu tenho em mãos aqui ao relatório da Comissão de Segurança Pública, que é o PRLP número 4, esse sim que trata de uma maneira mais pontual das questões ligadas às facções, chamada também da Lei das Facções. Então, são dois projetos do mesmo tema, mas um de forma específica numa emenda à Constituição, que é a PEC número 18, essa que tem se constituído aí num grande celeuma, num grande debate entre os governadores, porque vai trabalhar com a segurança pública e a defesa social em relação ao sistema penitenciário, à Polícia Federal, quais as atribuições que elas têm em relação aos estados, e a outra que vai trabalhar de forma muito pontual em relação às facções. Ela tem aqui, eu tenho em mãos, só para você ter uma ideia, Saúl e os nossos telespectadores, foi apresentado aí o relator do DELIT, que foi também secretário de Estado de Segurança de São Paulo, são mais de 70 páginas. Então, é um projeto bastante robusto no que diz respeito aí ao combate às facções em todo o país. Conhecendo esse tema, como o senhor tem um profundo conhecimento, um estudioso, o senhor deve ter passado aí cada uma dessas páginas. O que mais está te chamando a atenção com relação a esses dois projetos e o que nós temos que ficar atentos? Bom, em relação à PEC 18, eu enfatizo aqui essa preocupação dos governadores, e é legítima, né, no que diz respeito à ação da Polícia Federal, até onde eles podem ou não ultrapassar as fronteiras, os limites do Estado, sem qualquer, digamos, contato ou acordo, não é, com os governos. A questão da proposta já do PRL 4 é mais delicado, porque envolve toda a nação no que nós chamamos de militarização do crime. Né? Nós acompanhamos aí a partir dessa mega operação no Rio de Janeiro, e os jornais têm noticiado isso diariamente, né? Essa coordenação
armada desses grupos, que eu chamaria de grupos bélicos, não é? Que fazem aí ações como sabotagem do serviço público, destruição de veículos policiais blindados. Hoje mesmo acompanhava o noticiário que o governo Castro, lá no Rio de Janeiro, está numa grande ação, por exemplo, para eliminar as tal das barricadas, né? E isso envolve muito questões ligadas aí ao pessoal que trabalha com equipamentos, inclusive com drones, com granadas, enfim, aquilo que a gente vê nos jornais estampados todos os dias, não é? Delinquentes portando fuzis, armas de uso exclusivo das Forças Armadas e que estão na mão desse pessoal. Sem falar no grande problema hoje, não só no Rio de Janeiro, mas em muitos estados do Nordeste do país, que são os chamados domínios de territórios, né? Onde há um controle violento do comércio, das atividades econômicas, por parte desses grupos que nós chamamos de grupos já militarizados no país. Certo. Preciso saber a sua opinião, deputado, com relação ao pessoal do PT está dizendo o seguinte, que o governo quer transformar essa questão das forças de segurança mais ou menos como o SUS, não é? Onde a hierarquia partiria da Polícia Federal, depois Polícia Civil, Polícia Militar, e aí a pergunta é o seguinte, os governadores não vão ficar com as mãos atadas se de fato for acontecer a unificação dessa maneira, desse jeito, desse formato que está sendo apresentado? Não pode ser assim, eu concordo com o relator Uderrit, quando ele diz que cada região tem as suas peculiaridades. Você não pode tratar o Acre como você trata Santa Catarina, ou como você trata o Ceará, que talvez seja o segundo estado mais complicado, complexo na área de segurança hoje no Brasil, depois do Rio de Janeiro. Cada estado tem a sua performance, a sua configuração, inclusive do ponto de vista topográfico. Eu conversava com os deputados do Rio de Janeiro, em especial o deputado Sócio Cavalcante, que é o líder da oposição, e ele me dizia, deputado Ismael, a grande dificuldade da cidade do Rio de Janeiro chama-se topografia. Inclusive, eles convocaram o pessoal do Mossad, né, que é a polícia, o FBI de Israel, né, uma das polícias mais bem preparadas, vieram no Rio de Janeiro, fizeram um estudo e concordaram que a grande dificuldade do combate ao crime no Rio de Janeiro, além da questão política, social, é a questão topográfica, né? Porque aquilo atrás dos morros é difícil de você ter, diferente de São Paulo, que tem praticamente uma cidade nivelada. Então, por essas questões geográficas, topográficas e, claro, sociais, econômicas, enfim, é preciso que se respeite essas peculiaridades de cada estado, dando, de fato, aos governos essa autonomia para que possam adequar as forças de segurança à sua realidade, como disse, social e até mesmo geográfica. Muito bem, olha, para quem ligou a TV agora, já está no meio do almoço, o deputado Ismael dos Santos está falando conosco sobre o dia importante hoje, lá em Brasília, onde o tema é segurança pública e principalmente articulação das forças de segurança. Deputado Ismael, o que podemos esperar ao final da votação, ao final da sessão de hoje, embora que em sua maioria os deputados estejam pelo Infoleg, que é aquela forma em que não precisa estar presencial em Brasília? Remota. Eu diria assim, acho que o grande desafio do parlamento brasileiro nesse momento, tanto da Câmara e depois do Senado, é nós amenizarmos, não é? O que eu chamo de sociedade refém do medo. É isso que nós estamos vivenciando no Brasil, onde o cidadão vive aí encurralado, sob o domínio de grupos infratores e efetivamente fazer com que haja uma espécie de sufocamento, não é, desses grupos nas suas operações. O que aconteceu no Rio, né, e acontece todos os dias, nos tiroteios diários, que se tornou uma rotina, com fechamento de escola, com fechamento de comércio, enfim, causando transtornos e confrontos, é um retrato não só do Rio, mas da nação, não é? Que entra nesse colapso ao deixar de lado a garantia da segurança, da paz social que nós tanto buscamos.
Então, esperamos que o debate de hoje e certamente nos próximos dias, nas próximas semanas, venha a trazer para a nação brasileira essa segurança e que vai muito mais além desses grupos que estão na rua, né? Eu falo aqui do enfrentamento ao crime organizado, que infelizmente já mergulharam nas instituições financeiras, inclusive, não é? Na questão dos grandes comércios, como os postos de combustíveis, que foram dominados aí em boa parte pelo crime organizado. Então, são alguns pontos que precisam ser trazidos para o debate, trazidos à tona e ser enfrentados, de fato, com coragem, não é? Mas com muita dureza por parte do parlamento no que diz respeito à questão legal, à legislação, evitando que, de fato, esse mal, não é? essa doença crônica se estenda por todo o tecido social brasileiro. É preciso que, de fato, essas organizações que são criminosas, ultraviolentas, precisam ser, de fato, combatidas com muita rigidez e com muita serenidade também por parte do parlamento, dando condições às nossas polícias militares, à Polícia Federal, para que façam todo esse enfrentamento. Tá certo. Deputado Ismael Santos, muito obrigado por ter atendido ao TVC News. A gente vai seguir acompanhando e qualquer coisa nós te acionamos, da onde o senhor estiver, né? Em Brasília ou aqui em Santa Catarina. Muito obrigado, uma boa tarde. Tá certo. Olha, o assunto realmente é muito sério, afinal de contas estamos falando aqui sobre independência, uma independência que já existe dos estados. E aí a gente tem que ficar de olho nesses fatos e acompanhá-los de muito perto. E a TVC Panorama faz isso, traz esses parlamentares e esses assuntos para a pauta do seu dia a dia, principalmente nesse horário do almoço. A gente vai fazer um intervalo agora. Depois do intervalo, Balneário Camboriú está com a programação da Semana da Consciência Negra. E ainda Camboriú, no dia do Conselheiro Tutelar, avalia medidas para melhorar o trabalho do Conselho Tutelar da cidade.